Bom dia, galera. Professor Coutinho aqui com mais uma aula 2. Na aula 1, a gente falou sobre o começo, de quando e onde tudo começou, quem foi os pensadores, os pesquisadores que concluíram como funcionava o sangue, o nosso corpo humano, para chegar hoje onde a gente chegou. São vários estudos sobre a fisiologia do exercício e o nosso mini curso, que é um curso que eu estou fazendo para vocês aí, você que é estudante de educação física, você que é professor, precisa estar mais inteirado sobre o nosso corpo humano, porque o professor de educação física, o personal, o instrutor, ele não precisa também só chegar lá e passar exercício para a pessoa e falar sobre a cadeia extensora, falar sobre supino reto, em si, sobre musculação. Ele tem que entender também um pouquinho, uma base. Tem pelo menos uma base da bioquímica, tem uma base da fisiologia, tem uma base também da nutrição, é muito importante. E trabalhar em conjunto, né, com o fisioterapeuta, trabalhar em conjunto com o nutricionista, isso é bom, é uma família. Quem ganha? Nós e os profissionais da área. Então hoje, aula 2 é Fisiologia Geral, é um mini curso que eu estou doando para vocês, 0800, não tem gasto nenhum. E na aula 1 a gente falou, quem não acompanhou o trabalho, vai lá na aula 1, dá uma estudadazinha para ver de onde começou, como funciona, quem foram os atores que falaram sobre a fisiologia geral. E hoje a gente vai falar sobre metabolismo. Vamos imaginar que aqui é o nosso metabolismo. Ó, olha o nosso corpo, como é que funciona. Vamos imaginar que aqui é o nosso metabolismo. Ruim para desenhar é aqui, mas a gente inventa. Ó, ó um processo. Ó. Vamos imaginar que aqui é o nosso metabolismo, como funciona o nosso corpo. Então eu vou chamar isso aqui de moléculas. Ó. Vou chamar cada espaçozinho desse de molécula. Sabemos que o metabolismo é a transformação, o metabolismo é definido praticamente como uma transformação química. Então vamos imaginar que cada distinção dessa aqui é uma molécula e aqui é o nosso organismo, vai acontecer aqui uma transformação química. Qualquer molécula que ocorre em célula ou organismo. Imaginamos que aqui é nosso organismo, aqui é nossas moléculas e células. Então é definido assim. Alguma dessas reações químicas envolve liberação ou armazenamento de quê? De energia. O que chamamos de metabolismo energético. Essas reações químicas corporais, elas irão determinar o que acontece com os nossos nutrientes, com a nossa comida que a gente ingere a partir dos alimentos. Vou falar bem devagarinho para vocês entenderem. Essas reações químicas, através dos nossos alimentos, que é ingerido, vai para dentro do nosso organismo, que nosso organismo ele absorve todos esses alimentos, né? E assim o metabolismo energético envolve o quê? Utilização de substrato energético a partir de fontes endógenas ou exógenas. Essas palavrinhas um pouquinho complicadas, mas mais na frente eu vou explicar direitinho aí o que é uma endógena ou exógenas. Síntese, anabolismo. Anabolismo requer gasto energético. Veja bem, entenda aí, anabolismo requer gasto energético para que ocorra. Vou até escrever aqui, que é para vocês depois, que estiver assistindo, quiser pausar o videozinho, quiser fazer alguma anotação, vamos lá. Só apagar aqui as nossas moléculas e vamos lá. Anabolismo
requer gasto energético. Botar aqui antiparente, ó, anabolismo, antiparente, requer gasto energético. Anabolismo requer gasto energético. Para que ocorra. Anabolismo requer o gasto energético para que ocorra. Para que ocorra. A partir dessas fontes endócrino-energéticas, que é a síntese que eu falei, que é a síntese do anabolismo, que requer gasto energético, e também tem a degradação. Tem o anabolismo, tudo isso acontece, essa transformação, aí agora vem o anabolismo. Tem o anabolismo, que eu falei aqui, que requer o que gasto energético para que essa transformação ocorra, e vem agora a degradação, que é o catabolismo. Mas o que é o catabolismo, professor Coutinho? O catabolismo envolve quebra de moléculas. Já vai acontecer outra transformação, vai acontecer uma quebra. Então, enquanto o anabolismo ele requer gasto energético para que ocorra, a degradação catabólica, a degradação já requer o quê? Ela já requer totalmente diferente, porque ela vai quebrar, vai acontecer quebra de moléculas grandes ou mais complexas em moléculas menores. E mais simples, que elas vão resultar de quê? Na liberação de energia. De componentes estruturais de funcionamento também, alimentação também é muito importante aí nesse processo, como eu falei. Só acontece essa transformação, essa anabolismo, catabolismo, uma transformação através dos alimentos que nós ingerimos. Entendeu? Então vamos lá, catabolismo envolve quebra de molécula grande e mais complexas em moléculas menores. E mais simples, resulta também na liberação da energia. Esses funcionais também da alimentação, de resíduos gerados a partir dessas reações. Todos esses processos são regulados pelo quê? Pelo sistema endócrino. Mais na frente vamos falar um pouquinho desse carinha aí. Sistema endócrino. Em termos de velocidade e direção das reações, de acordo com a necessidade do organismo naquele determinado instante. Pronto. Você deu para entender aí? Deu para entender o quê, gente? Vamos repetir de novo. Metabolismo é definido como a transformação química de qualquer molécula que ocorre em célula ou organismo. Algumas reações químicas envolvem liberação ou armazenamento de energia. Lembra que eu falei que metabolismo é definido como a transformação de qualquer molécula que ocorre em célula ou organismo. Essas reações químicas envolvem liberação e armazenamento de energia, simples assim. O que chamamos de quê? De metabolismo energético. Pronto, falei um pouquinho de metabolismo, vamos agora falar sobre a energia. Quando eu estou falando no sistema metabolismo, eu estou falando de energia. Metabolismo é o quê? É a transformação, é definido como uma transformação química de qualquer molécula que ocorre em célula ou organismo, através de quê, pessoal? Dos nossos alimentos que ingerimos. Que alimentos são esses, galera? Carboidratos, lipídios e proteínas. Então vamos lá um pouquinho. Esses carboidratos, lipídios e proteínas vai gerar o quê? Energia. Energia. Para nós humanos, a energia consiste em o quê, gente? Nas ligações químicas que estão presentes nos alimentos que ingerimos, que eu acabei de falar. A nós, humanos, a disponibilidade de energia química contida nas ligações químicas que estão presentes nos alimentos que ingerimos, a regulação da quantidade de alimentos ingeridos depende do quê? Do mecanismo comportamentais, como a fome, a saciedade, para nos avisar quanto e quando comer. Assim, é através da alimentação que realizamos a aquisição energética. Quando eu falo aquisição, eu estou falando de adquirir energia. Nos alimentos encontramos o quê?
3 categorias de nutrientes. Qual foram as 3 categorias de nutrientes que eu coloquei aqui, pessoal? Coloquei carboidrato, lipídio e proteína. São esses 3 alimentos, dos quais alguns metabólitos podem ser oxidados, gerando energia, ou então armazenados para futura utilização. Exemplo, você vai fazer aquela corridinha que eu falei nesse antes, 10 km, aí você supriu carboidrato, proteínas e lipídio. Você adquiriu, armazenou energia para essa determinada atividade. Ou também ela pode ficar armazenada no nosso organismo para determinada atividade futura. Por exemplo, eu posso ter essas energias reservadas aqui no meu organismo para futura atividade, né? A quantidade de energia pela oxidação varia com a categoria do substrato e é expressa em termos de quê? De caloria gramas ou quilocaloria gramas. Cerca da metade da energia liberada nas reações químicas é perdida do que? Em forma de calor. A maioria, ela é perdida. Vamos falar aqui, tem várias maneiras da gente perder energia. Primeiro, a maioria dessas energias, ela pode ser perdida na forma de calor. Já com relação ao consumo de energia, 60% a 70% da energia ingerida é utilizada para manter as condições mínimas. As condições mínimas de resistência. Okay. Caracterizando aqui a taxa metabólica basal, TMB. Além da TMB, que é a taxa metabólica basal, a energia necessária para realizar o processo basal. 5 a 15%, ou seja, é necessário um gasto energético para que as reações químicas que envolvem a digestão, observação e armazenamento dos alimentos ocorra. Também utilizamos energia para manter a temperatura corporal. Vendo? Mas outra forma aí de utilizar essa energia para manter a temperatura corporal consiste através do que? Da termogênese. Outra forma de consumo energético envolve o exercício físico. Quando você está lá fazendo lá um aeróbico, por exemplo, você está lá fazendo uma aula de dança, você está lá fazendo uma aula de HIIT, quando você está na sala de musculação, é outra forma também de você usar a sua energia adquirida aí através dos alimentos, né? Também utilizando para manter, já falamos para manter a temperatura do corpo, usando energia, entendeu? Já falamos também através do exercício físico, utilizamos energia, entendeu? Então o consumo total de energia tem uma grande variedade de pessoa para pessoa, entendeu? De dia para dia, né? Duração dos exercícios realizados. Por exemplo, o gasto calórico de um indivíduo adulto em repouso, ele é de 1.000, eu não tenho muita certeza não, mas ele me parece que é de 1.440 calorias por dia. Caloria por dia. Gente, isso eu estou falando de uma pessoa adulta. Uma pessoa adulta. Entretanto, durante a atividade doméstica, esse valor pode aumentar 2 a 5 vezes maior durante o exercício físico. Por isso existe, pessoal, a diferença na quantidade de energia adquirida pela ingestão alimentar necessária para manter o metabolismo basal. Para manter, mesmo que eu estou falando de metabolismo basal, estou falando da taxa metabólica basal. Entendeu, galerinha? Vamos lá? Então vamos lá. Então, um adulto são 1.400 calorias por dia, mas isso pode dobrar de 5 a 6 vezes, se essa pessoa for fazer uma atividade física. Por exemplo, a dona de casa mesmo, no serviço doméstico ali, ela passando um pano numa casa, lavando uma casa, uma roupa, ali lá, e fazendo as atividades diárias da casa, ela vai dobrar, multiplicar esses valores, porque ela está gastando energia. Isso, galera,
Pronto, hoje nossa aula de hoje foi sobre a energia, falando sobre metabolismo, falando sobre energia. Eu vou dar uma paradinha por aqui. Vocês entenderam o que é o processo metabólico, vocês entenderam o que precisamos ingerir para fazer uma determinada atividade. Vocês entenderam como funciona o processo molecular, como funciona a transformação. Para o vídeo não ficar muito grande, eu vou passar por aqui. A aula 2 a gente vai continuar. Tá bom, galera? Deu para entender sobre o metabolismo? Deu para entender sobre como funciona, é através da energia que geramos força para fazer determinada atividade. Nós entendemos como funciona o processo do nosso organismo, o que é o metabolismo, como essas moléculas são quebradas para fazer essa transformação. E na aula 3 a gente vai dar continuidade sobre a energia. Não paramos por aqui, só vou parar por aqui para esse vídeo não ficar muito longo. Tá bom, galera? Um beijo no coração de vocês. Lembrando que é um mini curso. Esse curso todo final de semana vai ser postado uma aula. E vocês vão entendendo devagarinho, você que é estudante, está estudando aí educação física. Lembre-se, conhecimento nunca é demais. Tira um tempinho, vai nas aulas, tem aula 1, onde tudo começou, agora a aula 2, final de semana que vem tem aula 3, e vai pegando, vocês vão entender direitinho, é um curso de fisiologia geral, 0800, vocês não vão gastar nada, só o seu tempinho aí para entender, para estudar. Galera, até a próxima aula, aula 3, nós vamos dar continuidade sobre a energia. Tá? Um beijo no coração de cada um de vocês, até a próxima aula. Falou, galera!